Ontem, enquanto eu e a Vânia estávamos na live, uma senhorita de nome Maria escreveu no chat: Carlos, você é um grande empresário. Por que que você não deixa alguma dica, alguma orientação importante para quem é empresário? Eu sou empresário, estou aqui esperando receber uma dica sua. Você pode nos dar dica? E daí eu vou compartilhar com vocês, e eu acho que tem empresários que estão no nosso meio hoje, a dica que eu dei para ela ontem, lá na live no Instagram. Quem por acaso sabe a resposta, se alguém já sabe a resposta, vai ouvir novamente. Eu falei o seguinte: Maria, obrigado pela sua pergunta, porque essa é uma pergunta recorrente. O que eu digo para os empresários? E, sendo que ontem nós estávamos no ambiente de falar sobre fé, propósito e família, e hoje nós estamos no estudo bíblico, eu não vou falar sobre estratégias, não vou falar sobre fórmulas mágicas, não vou falar sobre teorias complexas. O que eu falei ontem para a amiga Maria foi o seguinte: Maria, traga mais Deus para a sua empresa, traga mais Deus para o seu negócio, traga mais Deus para os seus relacionamentos comerciais, para os seus funcionários, colaboradores, para a sua equipe, para os seus serviços, para o seu produto, ou seja, traga a fé, a espiritualidade para dentro do seu negócio. Então, eu não sei aqui quem é empreendedor, quem é executivo, quem é dono de casa, quem trabalha para o Estado, quem trabalha por conta própria, independentemente de qual seja a sua área profissional, a dica que eu dou nessa nossa aula hoje é que você, se quiser de fato progredir, traga mais Deus para dentro da sua vida como um todo. Não podemos pensar que domingo nós vamos na missa, nós vamos no culto, nós vamos na igreja e adoramos a Deus. E de segunda a sábado a gente nem lembra que Deus existe. Não, é uma missão única. Todo o seu trabalho profissional, ele tem um propósito espiritual. Alguém vai dizer, ah, mas sabe, Carlos, é que eu não me encontro na minha profissão espiritualmente. Muda de profissão, gente. Muda de profissão. E tudo bem. Eu tinha 30 anos, eu estava seguindo uma trajetória profissional. De repente, fui demitido. E daí eu tive que buscar a inspiração de Deus. Não sei quantos aqui foram demitidos aos 30 anos, mas eu fui. E naquele momento eu não sabia o que fazer. O que que eu fiz? Fui buscar a inspiração. E a inspiração veio. Então, se você está numa empresa, numa profissão, numa carreira que te dá uma satisfação, retorno, uma recompensa, e você sente que está cumprindo um propósito, parabéns. Você está no caminho da realização pessoal, financeira, da estabilidade e, acima de tudo, de fazer um propósito divino. Se você está infeliz, está desgostoso, se você está ansioso, vai trabalhar de má vontade, não tem motivação, muda de profissão, gente. Não tem coisa pior do que a pessoa fazer aquilo que não gosta, que não traz realização pessoal, que ela vai só pelo dinheiro e não vê a hora de voltar para casa. Mas, sendo que Deus é Pai, e sendo que Deus conhece o seu coração, e sendo que Deus te deu dons, talentos e habilidades, se você buscar a orientação divina, o Senhor vai te orientar, independente da faixa etária. Você pode estar na casa dos 20, dos 30, dos 40, 50 ou mais. Todo dia é dia de receber revelação, instrução, orientação do Espírito Santo, independentemente do momento de vida que cada um está passando. Então, a minha dica que eu dei ontem lá na live do Instagram e compartilho hoje com você, meu amigo e minha amiga, é trazer mais Deus para dentro da sua empresa. Eu faço isso, eu fiz isso ao longo dos anos e até hoje eu faço. Quem participa das minhas convenções, eu estou lá com 20, 30, 40, 50, 100 pessoas no auditório, eu vou começar a convenção e digo, gente, vamos convidar Deus a fazer parte da nossa convenção. Quem é um voluntário para orar? E sempre tem duas, três mãos que levantam, independentemente da fé. Vem à frente, ora para todos. Ou seja, quando nós fazemos isso, eu posso antecipar para vocês
que o milagre da multiplicação acontece na sua vida profissional. E eu digo essas palavras em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olá, pessoal, boa noite, uma alegria estar com vocês. E hoje nós vamos falar sobre algo bem importante, mas eu vou começar falando um pouquinho sobre o celular. Todo mundo hoje, se esqueceu o celular, volta para casa, se esqueceu na casa da amiga, volta o trajeto, vai buscar, porque o pessoal não consegue mais viver sem o celular. Eu perguntei até para uma amiga, por que é tão importante para você o celular? Ela disse, olha, eu tenho aqui o meu banco, eu tenho meus documentos, eu me comunico com o mundo, do outro lado do mundo eu posso me comunicar, é o telefone, é a máquina fotográfica, é tudo. É, a, o Google, né? Se eu tenho qualquer coisa, é o tradutor, é corretor de texto, tudo hoje nós temos no celular. Só é isso e muito mais. Então, tem pessoas que já até têm uma bolsinha agora, não sei se alguns já viram, porque é uma capinha que é uma bolsinha. Você só pendura e sai só com o celular, que você tem tudo ali. Você não precisa de... Ah, o pessoal tem o cartão do banco no celular, tem a conta do banco, pode fazer Pix, pode fazer pagar a conta. Então, não precisa carregar. Tem os documentos, tem a carteira de motorista. Então, o celular realmente hoje Tem o cartão de embarque para o aeroporto. até quando vai para o aeroporto, já leva ali, a passagem aérea está ali no. É um facilitador incrível, um objeto assim, que alguns anos atrás ninguém nem pensava. Quando eu era criança, nós tínhamos que fazer trabalhos escolares, nós tínhamos que ir para a biblioteca, porque não tinha. Depois meu pai comprou uma coleção, a Barça, e a gente podia consultar, mas às vezes não achava tudo, tinha que ir na biblioteca pública, lá do Paraná. E hoje, você põe ali no chat, né? E vai lá e vem toda a informação em um minuto, quando a gente ficava horas da biblioteca e pegava um livro, não era aquele, pegava outro e não era aquele, e hoje está tudo na nossa mão. Mas tem um líder religioso, Elder Cook, ele falou o seguinte, que muito coisa, nada será tão importante ou significativo quanto a orientação espiritual que vem da revelação divina. Então, por mais que a gente possa até ter respostas, ideias, eu tenho um neto que um dia queria montar um negócio, pôs todas as informações do negócio e o o GPT, ele deu todas as informações que ele precisava. Então, ali nós temos mais revelação pessoal, gente. Revelação dos céus, que não tem erro. Essa, nada, não vai ter dispositivo, nem que tenha inteligência artificial no nosso celular, não, nada, ele diz aqui, nada será tão importante ou significativo quanto a orientação espiritual que vem da revelação divina. E daí, por que será que essa revelação é importante? Porque todos somos filhos de Deus, estamos numa missão aqui nessa terra de nos aperfeiçoarmos. Se nós lermos as Escrituras, nós vamos descobrir qual que é a nossa missão individual. E Deus não nos deixou desamparados aqui nessa terra. Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, eu estou perdida, não sei por que rumo tomar. O Senhor deixou as Escrituras, que são a Bíblia e a palavra dos profetas. Que nós, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, temos o livro de Mórmon. Quem não recebeu o livro de Mórmon, pode pedir para Marlene, que ela vai Encaminhar. ele vai encaminhar. Então, nós acreditamos nos dois livros como sendo a palavra de Deus. Mas quem já tem a Bíblia, já tem uma boa parte da palavra do Senhor aqui. E essas escrituras, acompanhadas da oração, que nós vamos orar a Deus e pedir inspiração que virá pelo Espírito Santo, vai nos dar todo o rumo que nós temos que tomar em nossa vida.
Então, às vezes, as pessoas estão sem rumo, e é nas escrituras que elas vão encontrar. E eu marquei aqui pelo menos duas aqui para nós lermos. Espera aí. Uma está em João 5,39, que diz assim: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, aqui dá duas dicas, né? Nas escrituras, na Bíblia, na palavra de Deus, está o caminho que nos vai nos dar a vida eterna. Nós estamos aqui na Terra, estamos preocupados com o nosso dia a dia, para pagar a nossa casa, as nossas despesas. Nós temos as nossas preocupações financeiras, familiares, preocupações com a saúde, tudo mais. Coisas importantes. Mas, mais do que essa vida, que é bem temporária, que ninguém vai ficar aqui mais do que 70, 80 anos, quem passa do 80 já está acima da média mundial. Então, nós vamos ficar só um tempinho nessa terra e não vamos levar nada conosco. Mas o que nós vamos levar? O nosso conhecimento, o nosso progresso espiritual que obtivemos durante a nossa jornada. Então, nós estamos aqui como uma escola de aprendizado. O Pai Celestial nos dá um teste. A gente não se sai bem, ele dá de novo, dá outro. E a gente não progride, ele dá novamente. São experiências que nós vamos passando aqui nessa vida que vai nos permitindo crescer espiritualmente, nos tornarmos semelhantes ao nosso Salvador Jesus Cristo. Cristo veio, ele era perfeito, mas ele veio para nos dar o exemplo e para nos ensinar o caminho. Morrer pelos nossos pecados e também ressuscitar, para que todos nós possamos um dia ressuscitar e voltar com um corpo físico até a presença de Deus. Então, nós temos que entender que as escrituras, elas têm um poder muito grande, porque o que é a escritura? É a palavra de Deus revelada aos seus servos, os profetas. Então, sempre que Deus se comunicou com os profetas e eles registraram aquele momento, é a palavra de Deus que foi comunicada através do Espírito Santo aos homens que foram chamados por Deus para serem profetas. Desde lá do início, com Adão, depois com Abraão, Moisés, e foi indo. Toda a história no Velho Testamento, Novo Testamento falando da vida de Cristo, os apóstolos, todos os apóstolos prestando testemunho do Salvador. Então, essa mensagem que está nas Escrituras, que é a palavra do Senhor, veio para nos dar direção. O Pai Celestial não nos deixou aqui no escuro. Ninguém veio para a Terra e estamos aqui tateando. Tem pessoas que estão tateando. Mas por quê? Porque elas estão longe da palavra. A palavra de Cristo é o caminho. Então, as Escrituras nos dão direção na nossa vida, nos dão instrução. Às vezes nós não sabemos como agir em determinada situação que estamos vivendo. E vamos encontrar nas Escrituras alguma coisa que vai nos instruir como agir naquela situação. Então, as Escrituras estão lá para nos instruir, também para nos corrigir. Ali, desde o início do mundo, o Senhor diz: arrependei-vos, todos vós, e vinde a mim. O Senhor sempre está convidando as pessoas a esse arrependei-vos. Ninguém gosta dessa palavra, do arrependimento. Geralmente as pessoas têm pavor do arrependimento, mas não é. O arrependimento nada mais é do que uma mudança de atitude. Se nós estamos no nosso carro e por alguma razão o GPS nos manda para um lugar que não é o que é, o que a gente vai fazer? Vai recomeçar de novo, vai fazer a jornada para a gente chegar no destino que nós desejamos. Então, a mesma coisa é o Senhor. O Senhor deseja
nos encaminhar no nosso destino aqui nessa terra, no nossa, não seria a palavra destino, mas nos dando o caminho, mostrando o caminho que nós devemos seguir. E se nós estamos saindo do caminho, nós precisamos nos arrepender e mudar de caminho, voltar ao caminho do Senhor. Então, as Escrituras têm esse propósito de nos mostrar: ei, você está lendo, você está vendo ali que você não está fazendo como deveria. Eu tenho lido muito, tanto a Bíblia quanto o livro de Mórmon, e o que eu tenho percebido? Que eu antigamente achava, nossa, eu já estou bem aperfeiçoada. Agora que eu estou indo mais profundo no estudo, estou vendo que não professora nada, preciso muito mudar, me arrepender e melhorar. Então, as Escrituras têm esse poder de nos mostrar: ei, olha aqui, isso aqui que você está fazendo não é tão bom quanto você pensa. Você precisa melhorar. Então, as Escrituras é uma oportunidade maravilhosa que o Senhor nos deu para nos corrigir, para a gente perceber que estamos no caminho errado. Também vem orientações, como nós devemos agir com o nosso próximo, como nós devemos agir com as coisas espirituais, como devemos agir com as coisas materiais. Está lá, está tudo escrito. Não tem nada, não tem pergunta que vocês não tenham resposta nas Escrituras. Todas as suas dúvidas, todas as suas perguntas, todas as suas inquietações tem nas Escrituras a resposta. Também as Escrituras podem servir de um momento de conforto para nós. Alguém que perdeu um ente querido, está passando, sentindo aquela dor no coração muito forte, e vai estudando a palavra de Deus, vai acontecer o quê? A pessoa vai ser confortada pela esperança que Cristo nos deu. Cristo nos deu esperança. Esperança no quê? Esperança na vida eterna. A esperança de nos reunirmos com os nossos entes queridos novamente. Essa esperança de estarmos novamente com os familiares alivia a nossa dor e nos consola. Então, em todos os momentos da nossa vida, as Escrituras são uma ferramenta maravilhosa para nos instruir, para nos orientar, para nos consolar, para nos corrigir. Nós precisamos estar em contato com as Escrituras. Por que o mundo está do jeito que está hoje? Não está meio de ponta cabeça? O mundo? Agora há pouco meu filho falou: mãe, estão achando que tem incêndio criminal lá, tem pessoas colocando fogo lá na Califórnia. A gente pensa: será que tem pessoas que seriam capazes de fazer uma maldade dessa? Tem. Por quê? Porque estão longe da palavra de Deus. Eles se distanciaram tanto da palavra de Deus que eles estão totalmente dominados por Satanás e suas hostes. Nós sabemos que Satanás ele veio para esse mundo como líder. Era o Lúcifer, um anjo de luz, mas veio para cá expulso, porque se revoltou contra Deus. Mas ele não veio sozinho. Ele trouxe 1/3 das hostes celestiais com ele. Então, ele tem uma quantidade enorme de pessoas, de espíritos, né, que estão ali trabalhando com ele. E ele está incutindo o mal no coração das pessoas. E que, na medida que as pessoas se afastam de Deus, ele toma conta. Mas quando nós estamos perto de Deus, ele não tem poder sobre nós. Satanás não tem poder sobre nós quando nós estamos fiéis a Deus, quando nós estamos obedientes aos mandamentos, quando nós estamos orando, não só de manhã e à noite de joelhos, mas durante o dia em pensamento, fazendo pequenas orações, pedindo ajuda, pedindo orientação do Senhor. Então, quando nós agimos assim, Satanás não tem poder. Mas Cristo ensinou, lá na sua oração, que nós devemos pedir para que o Senhor afaste Satanás da nossa vida. Então, nós temos que orar. Se nós sentimos que estamos com uma influência negativa, temos que orar. Senhor, estou me sentindo deprimido, estou me sentindo
com ódio, com raiva, tudo aquilo que vem do mal, por favor, tire isso do meu coração. E o Senhor vai nos ajudar, nos ajudar. Ele não nos deixou sozinhos. Ele deu as Escrituras, mas também ele nos enviou o Espírito Santo, que é um personagem de espírito, para que ele possa chegar bem pertinho do nosso coração. Nós podemos sentir dentro de nós a presença do Espírito Santo. Então, a combinação da leitura, do estudo das Escrituras, com oração e a presença do Espírito Santo, nos abre os nossos olhos para vermos a grandiosidade de Jesus Cristo, a importância de Jesus Cristo na nossa vida, o propósito da nossa existência. Tudo isso nós conseguimos ver. Quando Cristo estava aqui na Terra, ele disse, as pessoas estavam com ele, ouvindo o Salvador. Mas ele falou assim, elas têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. O que acontece? Quando nós temos olhos para ver, mas não conseguimos ver, ouvidos para ouvir, mas não ouvimos. Quando nós estamos longe da palavra do Senhor, longe da oração, estamos longe da presença do Espírito Santo. Quando nós estamos longe disso, nós não conseguimos ver um palmo na frente do nosso nariz. Nós sofremos, porque tudo está escuro, espiritualmente falando. A pessoa está na escuridão, ela só consegue pensar nela mesma, ela só consegue, não consegue ver o próximo, pensar no próximo, ela não consegue se ajoelhar para fazer uma oração, ela nem cogita nada de a vida, próxima vida, a vida. Então, ela quer viver o momento agora, aproveitar tudo, porque ela pensa que amanhã tudo acaba, que vamos morrer e que não vai acontecer mais nada. Ela está dominada pelo inimigo, pelos ensinamentos do inimigo. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, que a gente consiga ter essa conexão com Deus. E para nós atingirmos essa conexão, nós precisamos ter um coração quebrantado e um espírito contrito. É assim que fala nas Escrituras. Um coração quebrantado e um espírito contrito. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos que estar dispostos a nos submetermos a Deus. Será que eu tenho um desejo e Deus tem um outro desejo para mim? Será que eu estou disposta a me submeter aos desejos do meu Pai Celestial? Então, para eu crescer em espiritualidade, para eu crescer em fé, para que eu possa crescer em força espiritual a ponto de obedecer os mandamentos de Deus com alegria, eu preciso ter esse coração quebrantado e esse espírito contrito, esse espírito de submissão a Deus. Eu me submeto ao Pai. Eu entendo que Deus está acima de todas as coisas. Quer falar aquela escritura lá que você gosta? Os pensamentos são mais altos. Tem um versículo da Bíblia que eu gosto como referência ao longo da minha trajetória. Se encontra em Isaías, capítulo 55. Os versículos são o 8 e o 9. E o que diz lá? Diz o seguinte: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. E assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos caminhos e pensamentos. Então, o nosso Pai Celestial, ele tem uma visão completa da nossa vida. Ele tem uma visão da eternidade. Então, nós não. Nós estamos aqui na Terra com uma visão limitada. Então, nós temos que desenvolver essa confiança, confiar em Deus, porque Ele tem aquilo que é melhor para nós. Ele sabe das nossas fraquezas, Ele nos conhece, Ele sabe, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos.
nos conhecemos. Ele conhece os nossos pensamentos, os nossos desejos, tudo isso o Pai Celestial conhece. E porque ele tem esse conhecimento, ele pode nos conduzir de uma maneira muito melhor do que aquela que nós somos capazes de conduzir a nós mesmos. Então, essa submissão a Deus, o desejo de fazer a sua vontade, vai fazer a diferença na nossa vida. E só vai ter a mudança quando nós tivermos esse desejo dentro do coração. Por exemplo, tenho o desejo de seguir a Jesus Cristo? Se a pessoa não tem o desejo de seguir o Salvador, não vai acontecer nada de diferente na vida dela. Nós precisamos ter no nosso coração esse desejo. Eu desejo seguir Jesus Cristo. Eu desejo seguir o meu Salvador. E eu vou me esforçar para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Quando eu faço isso, o que vai acontecer? Eu vou me transformando. Eu vou aumentando a minha espiritualidade, eu vou crescendo na fé, eu vou me tornando uma pessoa melhor, que é o objetivo de estarmos aqui na Terra. Eu estou, então, cumprindo com o meu propósito de estar aqui na Terra hoje. Agora, as Escrituras, elas nos ajudam a construir um alicerce capaz de resistir aos constantes esforços do adversário para enfraquecer a fé. O que é o trabalho de Satanás? Ele quer nos enfraquecer na nossa fé. Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve, com aquilo com quem a gente anda, com aquilo que é nos falado. Nós temos que ter cuidado, porque nós somos influenciados por isso. E o Satanás está constantemente colocando pessoas para diminuir a nossa fé. Ah, não, para nos ridicularizar, para fazer qualquer coisa para nos afastar do nosso propósito de seguirmos Jesus Cristo. É o que ele menos quer. Ele quer mesmo que vocês se divirtam, aproveitem a vida, façam tudo errado, desobedeçam todos os mandamentos de Deus. É isso que Satanás quer. Façam o errado. Prejudique o próximo, e faça tudo que está acontecendo. Está acontecendo coisas assim absurdas todos os dias. Se você ouvir o noticiário, você vai ver coisas absurdas acontecendo no nosso Brasil, não é nem fora, aqui. É filho matando pai, mãe, é mãe matando filho, é nora matando sogra, é irmã, hoje esfaqueou uma criança, irmão matando irmão. Quer dizer, as pessoas estão dominadas pelo erro, pela influência de Satanás. E é isso que nós temos que tirar da nossa vida. Nós só vamos ser felizes de verdade a hora que nós estivermos obedientes aos mandamentos de Deus e termos a companhia constante do Espírito Santo, nos guiando, sentindo o seu amor, o amor de Deus por nós, sentindo paz, tranquilidade, mesmo no mundo caótico em que estamos vivendo. O Cristo, ele falou que nós precisamos vir a ele através da fé, do arrependimento, do batismo, do recebimento do Espírito Santo e a perseverança até o fim. Até o último suspiro, nós temos que estar perseverando na fé. É esse o objetivo de nós estarmos aqui, nessa terra. É nós seguirmos o Salvador, seguirmos os seus passos. E se nós estamos perdidos, tem sempre a hora de recomeçar. Hoje é o dia, daqui para frente, como o Carlos costuma dizer, vamos recomeçar. Vamos começar a colocar em dia, vamos reservar um tempo todas as manhãs para a gente estudar as Escrituras. Nós precisamos ter um tempo para orar. Ah, mas vou ter que levantar talvez meia hora mais cedo? Vamos fazer sacrifício, porque esse sacrifício vai nos trazer benefícios. Quando nós estudamos as Escrituras, elas conduzem o nosso dia. Nós vamos agir, vamos tomar decisões corretas,
nós vamos ter uma outra atitude, muito diferente do dia que a gente não estuda nada da palavra de Deus. Então, é muito importante. Ah, mas eu acho muito difícil, não consigo compreender. Oração, gente. Pede para Deus. Começa pelo Novo Testamento. Começa lendo no Novo Testamento, que é um pouco mais fácil, a vida de Jesus Cristo. E começa lendo devagar. Não há necessidade de ler, porque eu quero ler uma página por dia, porque eu quero terminar a Bíblia. Isso não é o objetivo. O objetivo é ler, meditar, orar e aplicar. Nós temos que compreender a mensagem e aplicar lá na minha vida. Por exemplo, se Cristo está falando lá para perdoar 7 vezes 7, não, 70 vezes 7. Se Cristo está falando lá para perdoar, o que isso tem a ver comigo? Quem que eu tenho que perdoar? Quem que eu preciso colocar a minha vida em dia? É esse tipo de... E a pessoa daí, ela refletiu, viu quem ela precisa perdoar, e daí ela tem que agir. Daí entra a ação. Eu tenho que ir lá na casa de fulana, conversar com ela, e me retratar com ela, me desculpar e acertar essa situação. Então, essa é uma atitude que Cristo ensinou. Então, nós temos que ler, ponderar na nossa mente, compreender como aquele ensinamento pode fazer parte da vida. Então, é bem interessante quando nós fazemos isso, porque daí nós vamos ver diferença. Daí, sabe o que vai acontecer? Algo que estava te perturbando lá no teu subconsciente, que você nem sabia, mas que você não conseguia dormir muito bem, porque você magoou alguém, aquilo ficou uma história mal contada, não ficou um assunto resolvido, está lá te perturbando. Mas a partir do momento que você aplica aquele princípio que Cristo ensinou na tua vida, compreende que você precisa acertar aquela situação, vai lá e conversa com aquela pessoa, pede desculpas, pede perdão, muda a tua vida. Não é a vida do próximo, muda a tua vida, porque você sentiu aquilo no coração e aquilo foi aliviado. Era como se você carregasse uma mochila cheia de pedras e aquilo de manhã, de tarde, de noite, dormisse com aquela mochila, carregasse aquilo lá e de repente você começa a o quê? Tirar aquelas pedras e tornar a tua vida mais leve. Então é isso que é aplicar os ensinamentos na nossa vida. Agora eu comecei falando do celular, tem um minutinho ainda, quer ver? Tem. Eu comecei falando do celular porque o celular é uma ferramenta maravilhosa. Hoje, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, ela colocou aqui toda... Você pode ter a biblioteca do Evangelho. Pode ser membro da igreja ou não. Pode colocar. Tem a Bíblia, tem o livro de Mórmon, tem outras palavras, tem revistas da igreja, tem livros, tem uma porção de instrução que vocês podem buscar na internet. E é uma ferramenta também para a gente fazer o bem. Eu também posso usar o celular para mandar uma escritura para uma amiga, mandar uma mensagem que eu li aqui, que tocou meu coração, para uma outra pessoa que eu sei que está precisando, mandar uma mensagem de voz com palavras inspiradoras. Eu tive essa experiência essa semana, eu fui visitar uma pessoa que ela tem muita dificuldade, muita dificuldade emocional, e pelo fato dela ser uma pessoa assim um pouco desequilibrada, ela é muito maltratada pelas outras pessoas. Então, depois que eu fiz aquela visita, eu voltei para casa e mandei uma mensagem falando para ela que ela era uma filha de Deus e que ela era uma pessoa maravilhosa, que ela tinha suas dificuldades, sim, mas que Deus podia ajudá-la. E ela ficou tão tocada, porque eu usei o celular para mandar para uma mensagem de esperança. Então, o celular é maravilhoso para mandar esse tipo de coisa, para a gente mandar um recado para alguém, uma demonstração de amor, um elogio para um funcionário, para todas as pessoas. Nós podemos
pegar essa ferramenta e transformar em algo poderoso para elevar as pessoas, para ajudá-las a se tornarem pessoas que elas possam se ver como Deus as vê. Às vezes elas estão tão para baixo, mas a gente consegue mandar uma mensagem que vai ajudá-las. Eu tenho uma amiga também que está com câncer, passando um momento difícil, e eu sei que ela se esconde quando ela está muito mal. Então, quando eu vejo que ela está muito quieta, não manda mensagem lá, eu começo a mandar mensagens para ela, para ajudá-la. Então, é uma ótima ferramenta? É. Mas, ao mesmo tempo, gente, aqui dentro tem algo perigosíssimo, algo que pode destruir a sua fé. Existem muitas pessoas que têm o único objetivo delas, elas estão tão tomadas por Satanás, que o único objetivo dessas pessoas é destruir a sua fé. Tenham muito cuidado, porque a pessoa pode buscar coisas no lugar errado, através da internet. E em vez de vocês serem edificados, vocês podem ser destruídos. Outra coisa que é muito perigosa são os tais dos algoritmos, que diz assim: algoritmos podem levá-los por um caminho que destrói a fé e prejudica seu progresso eterno. O que são esses algoritmos? Eu chega uma pornografia, digamos assim, no meu celular lá, alguém colocou. Eu vou lá e olho, o algoritmo grava. E daí ele já manda outra, e manda outra, e manda outra. E aquilo fica, você vai cada vez mais fundo em algo que vai, aquele vício totalmente prejudicial para você. É tão engraçado, vocês pensam que é brincadeira, mas é verdade. Um dia minha filha pegou, mandou uma mensagem para o marido dela dizendo assim, ó, fica perto das lojas americanas. Ele estava procurando algum lugar lá, não sei o que é que ela pediu para ele ver lá, e ela mandou essa mensagem, uma dica para ele. Menos de alguns minutos já tinha uma propaganda das lojas americanas no celular dela. Ela nem falou de loja americana, ela nem queria nada da loja americana, mas a palavra loja americana, o algoritmo, já ela está procurando coisa, já pôs as ofertas da loja americana lá no celular dela. Então, o algoritmo é uma coisa muito perigosa, porque se você começa a procurar algo que vai tirar a tua fé, ele vai colocar tudo que existe dentro desse universo de coisas ruins e vai chegar no teu celular. Então, nós temos que ter cuidado com o nosso celular. É uma ferramenta boa? Sim. Vamos usar o celular como uma ferramenta para edificar, para fazer o bem, para ajudar, para elevar. O que Cristo fez sem o celular. Nós podemos ter a ajuda do celular para fazer, mas temos o cuidado para não entrarmos em lugares que vão nos destruir, vão nos viciar, vão nos tirar a nossa fé e nos afastar das leis de Deus. Que o Pai Celestial falou que nós temos que ser puros, virtuosos, temos que ser caridosos. Todos aqueles adjetivos que Cristo pediu para nós sermos, tem também o contrário aqui nos ensinando ao erro. Nós tivemos aí, eu recebi aqui um pedaço de um desses que recebeu, não é o Oscar ainda, né? Foi o que? Qual que foi? Foi o Globo de Ouro. Uma das pessoas chegou lá e agradeceu ao Satanás pela inspiração que recebeu. Olha só, eu não assisti, não vi, só vi esse pedacinho, ele agradecendo. Eu falei, veja só, está influenciando os jovens, as pessoas que não conhecem a palavra. Nossa, olha, ele foi influenciado por Satanás e ganhou como que é? Uma estatueta lá, famosa. Então, quem sabe, eu também buscando Satanás, eu vou também me tornar uma pessoa famosa, uma pessoa. Então, vejam até que ponto a fé pode ser destruída através dessas falas de pessoas. Então, nós possamos ter muito, muito, muito cuidado com tudo para não sermos
não cairmos nas ciladas de Satanás. Principalmente, mas usarmos a ferramenta, que a ferramenta é maravilhosa, ela pode trazer bons resultados, coisas positivas. Então, eu quero só prestar o meu testemunho para vocês, que eu tenho estudado tanto a Bíblia quanto o livro de Mórmon todos os dias. E eu sinto que a minha fé está crescendo, o meu amor a Deus está maior, eu sinto o amor de Deus por mim, e eu sinto que eu posso contar com a ajuda de Deus em todos os momentos da minha vida, através de ser obediente a Deus e fazer as coisas que agradam o Senhor. Então, é essa a mensagem de hoje, com esse meu incentivo para que vocês busquem a palavra devagarinho, uma folhinha de cada vez, um pedacinho de cada vez, mas transformando as suas vidas. E eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém.